Hoje a gente vai mergulhar numa história que pouca gente conhece. Uma história escondida por trás de um dos livros mais importantes do mundo. A gente está falando de capítulos que foram perdidos, de textos super controversos e de decisões que, olha, acabaram moldando a fé de milhões de pessoas por milênios. E aí, já pararam para pensar nisso? E se a Bíblia que a gente conhece não estiver completa? É uma pergunta que mexe com a gente, né? Porque ela vai contra aquela ideia de que a Bíblia é um livro único, que nunca mudou. Mas como a gente vai ver, a história real, nossa, é muito mais complexa e, sinceramente, muito mais fascinante. Ok, então vamos começar por aqui. Olha só que interessante essa tabela. Ela mostra uma coisa fundamental. Não existe uma Bíblia. Peraí, como assim? Pois é, a versão protestante tem 66 livros. A católica já sobe para 73. E se a gente for para a Igreja Ortodoxa Etíope, o número pula para 81. Isso já levanta uma pergunta gigante, né? Afinal, quem é que decide o que entra e o que fica de fora? E para responder essa pergunta, a gente precisa entender um conceito-chave, que é justamente essa ideia de criar uma, digamos, lista oficial das Escrituras. Essa palavra que aparece aí, cânone, é o termo técnico para isso. É basicamente a lista de livros que uma religião considera como sendo, de fato, a palavra inspirada por Deus. Só que como a gente acabou de ver, nem todo mundo concorda sobre quais livros deveriam estar nessa lista. E olha, a formação desse cânone não foi nada tranquila. Foi um processo que levou séculos, com os debates bem acalorados. E é justamente aí que a história fica boa de verdade, porque agora a gente vai dar uma espiada em alguns dos livros que, bom, não passaram nesse corte. Muitos desses textos são chamados de apócrifos, uma palavra que vem do grego e significa coisas escondidas. E o mais maluco é que, de escondidos, eles não tinham nada, pelo menos por um bom tempo. Eles chegaram a fazer parte da famosa Bíblia King James por quase 300 anos. E só foram removidos lá para 1885. Fica a pergunta no ar, por que esconder esses livros depois de tanto tempo? E falando em livros que não entraram, talvez o mais famoso de todos, o popstar dos livros banidos, seja o livro de Enoque. E o conteúdo dele, nossa, é coisa de cinema. Um verdadeiro blockbuster de Hollywood. Imagina só a cena. Anjos, conhecidos como vigilantes, descem para a Terra. Mas não para ajudar, hein? Eles ensinam para a humanidade umas artes proibidas, tipo feitiçaria, técnicas de guerra, até cosméticos. E não para por aí. Eles se envolvem com mulheres humanas e têm filhos, que são gigantes, os chamados Nephilim. Segundo o livro de Enoque, o grande dilúvio que a gente conhece foi enviado por Deus para acabar com esses gigantes. É basicamente um baita de um spin-off da história de Gênesis, né? Ok, se o livro de Enoque expande uma história que já existe, o Evangelho de Judas simplesmente pega uma das histórias mais conhecidas e vira ela de ponta cabeça. Ele transforma o maior vilão de todos os tempos em um herói. Olha essa comparação. É impressionante. De um lado, nos evangelhos que estão na Bíblia, Judas é o traidor, movido por ganância. Do outro, no evangelho de Judas, ele é o herói, o único que realmente entendeu a missão. Ele entrega Jesus não por maldade, mas porque foi um pedido do próprio Jesus, um ato para libertar o espírito dele do corpo material. É uma inversão total de papéis. Chocante, né? Beleza. Então a pergunta que não quer calar é: por quê? Por que esses textos foram deixados de fora? O que tinha neles que era considerado tão perigoso assim para a igreja que estava se formando? Então os motivos são vários, na verdade. Tinha a questão do conteúdo, que era visto como bizarro demais ou que contradizia o que já estava sendo estabelecido. Tinha também a política, se um livro não tivesse o apoio de bispos poderosos, já era. E acreditem, até razões econômicas entraram na conta, porque tirar os apócrifos deixava a impressão da Bíblia mais barata. Mas talvez a maior ameaça de todas no campo das ideias vinha de um movimento chamado gnosticismo. O gnosticismo era tipo o grande rival do cristianismo que estava se tornando o oficial. Os gnósticos tinham uma ideia bem diferente. Para eles, o mundo material era uma prisão, uma coisa ruim, e a salvação não vinha pela fé, mas sim por um conhecimento secreto que eles chamavam de gnose. Faz sentido agora o Evangelho de Judas, né? Vários desses textos que foram barrados vinham dessa linha de pensamento. E a galera não pegava leve na oposição a essas ideias, não. Essa citação aí de um bispo da época mostra o nível da treta. Ele chamou os evangelhos gnósticos de um abismo de loucura e blasfêmia contra Cristo. Pesado, né? A disputa sobre quais livros entrariam na Bíblia era, na verdade, uma batalha pela própria alma do cristianismo. Mas nem tudo era só sobre teologia e ideias. A gente precisa falar de poder, de política e, principalmente, sobre quem ia mandar. Quem teria autoridade para liderar a nova fé. E para entender isso,
O Evangelho de Maria Madalena é um exemplo perfeito. Porque nesse texto, Maria não é só mais uma seguidora. Ela é uma líder, uma figura central que recebeu ensinamentos secretos de Jesus. Ensinamentos que os outros apóstolos, todos homens, não receberam. E o texto joga o conflito na nossa cara. Ele mostra o apóstolo Pedro com ciúmes, questionando abertamente a autoridade de Maria. Ele basicamente pergunta por que Jesus ia preferir ela a nós. Isso dá uma pista muito forte de que rolavam debates reais sobre o papel das mulheres na liderança da igreja primitiva. E aí a gente chega na pergunta-chave. Por que uma mulher líder com conhecimento secreto era vista como uma ameaça tão grande? A resposta talvez esteja num padrão bem maior. Um padrão de apagar aos poucos a presença do feminino na tradição religiosa. E quando a gente começa a juntar as peças, esse padrão fica claro. Em alguns textos, a serpente do Éden, sempre ligada a Eva, é vista como uma heroína por dar o conhecimento. A arqueologia encontrou evidências de que alguns israelitas antigos adoravam uma deusa chamada Agera, que seria a esposa de Deus. Vários textos gnósticos falam de um par divino, Deus Pai e Deus Mãe. Então, silenciar essas vozes foi uma forma de consolidar uma imagem de Deus totalmente masculina e, por consequência, uma estrutura de poder dominada por homens. Tá, mas e aí? Como a gente amarra tudo isso? O mais importante é entender o seguinte: não foi tipo uma reunião secreta do mal, onde um grupo de homens se juntou e baniu esses livros de uma vez só. A história é bem mais longa. Essa linha do tempo aqui ajuda a gente a visualizar. Foi um processo que levou séculos. Esses textos circularam livremente por muito tempo. A primeira lista oficial do Novo Testamento, como a gente conhece hoje, só foi aparecer lá em 367 d.C. E mesmo assim os apócrifos continuaram em algumas Bíblias até o final do século XIX. E o mais incrível, muitos desses evangelhos gnósticos só foram redescobertos em 1945, ontem praticamente. Então a grande lição aqui é essa. A Bíblia, do jeito que chegou até nós, não caiu pronta do céu. Ela foi moldada, forjada ao longo de séculos de muito debate, de muito conflito e de decisões bem humanas sobre quais histórias mereciam ser contadas e quais vozes deveriam ser silenciadas. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para refletir. Pensem só, como seria o nosso mundo hoje se Judas fosse o herói? Se Maria Madalena fosse a principal apóstola? Se a gente aprendesse sobre um Deus que tem uma parceira divina? Como isso teria mudado a história, a cultura, a nossa fé? É um pensamento forte, né? E que mostra o quanto essas decisões, tomadas há tanto tempo, ainda ecoam com força nos dias de hoje. Valeu por acompanhar essa análise com a gente.